Da sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraidamente sério. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. CYC 910, 95,9 MHz. Rádio CBN Cuiabá, Mato Grosso. A rádio que toca notícia. CBN.
Estúdio CBN. Apresentação: Marcela Vasconcelos. Muito boa tarde para você, ouvinte CBN, 14 horas 9 minutos desta quarta-feira, 19 de abril de 2023. Cá estamos nós para mais um dia, mais uma tarde de muita informação aqui na sua CBN Cuiabá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá convidada a seguir conosco, acompanhando as principais notícias do dia, os destaques do nosso estado, também, é claro, as principais informações do país. Você acompanha com o time da CBN Cuiabá, para que fique aí muito bem informado e também, é claro, interagindo. É a notícia dinâmica, leve quando possível, interativa no formato que você bem gosta. Esse é o nosso jeito de informar e, aliás, somos especialistas no assunto, modéstia à parte, viu? Porque aqui a informação tem espaço 24 horas por dia. É uma alegria contar com a sua companhia, com a sua audiência. Você que está aí com uma quarta-feira agitada, de muitos compromissos, sempre na sintonia, no seu carro 95.9 FM. Também você que já está no YouTube. Você não entrou? Nunca entrou? Hoje é um ótimo dia. Entra lá no YouTube CBN CBA, se inscreve no canal para receber aí as notificações de toda a programação aqui da CBN Cuiabá. E, é claro, comentar, deixar a sua sugestão de pauta. Deixa eu já pedir o nosso WhatsApp aqui. Paçoca, você me ajuda? Aqui o WhatsApp é para abrir, para receber o seu boa tarde chuvoso, hein? Que chuva! Washington, eu vou dizer uma coisa a você, presta atenção. Nós estamos de parabéns nessa quarta-feira. Fui no YouTube conferir, ontem a gente avisou. Probabilidade de chuva, 40%, não, 40% foi ontem, 80% para essa quarta-feira. Tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para chuva forte às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã estava o quê, Washington? Um toró. Tinha muita chuva. Falei, lá. Washington fica dizendo que a gente está errando. Acertamos com gosto nessa quarta-feira. Muita chuva, pegou muita gente desprevenida entre um compromisso e outro. Você aí, né, levou guarda-chuva, sombrinha, como é que você chama? Não, eu tive que providenciar Washington, porque foi assim um desespero. Amanhã dessa quarta-feira tá explicado por que choveu. Ah lá, a pessoa apareceu. Paulo Paulix, meu fiel escudeiro. Nem vou chamar mais ele assim, de tão sumido que tá. Por isso a chuva, senhoras e senhores, está explicado. O motivo da chuvarada chegou aqui em carne e osso. Vou te dizer uma coisa. E temos mais previsão de chuva, então olha, ao longo da programação eu te conto. Desejamos a você uma excelente tarde de trabalho, que seja produtiva, que a chuva não te impeça, eu sei que dificulta, mas não te impeça de, né, oferecer aí o seu melhor, vender bastante, ter boas reuniões, é o que a gente deseja. E aí é o que eu falo diariamente, você se manter muito bem informado, a notícia com credibilidade, aquela em que você pode confiar, é fundamental para a sua rotina, para a sua tomada de decisões, para suas escolhas. Então sigam conosco, sintonizados ou conectados, como preferirem, mas o importante mesmo é contar com a sua audiência, com a sua companhia. Dessa eu não abro mão de jeito nenhum, certo? Tá na hora, hein? Manda seu WhatsApp para mim, o seu boa tarde, o seu cafezinho. Ó, o meu tá na mão, vou até tomar um golinho, Washington. Cafezinho na mão, oh, coisa boa. Chuva lá fora, mas aqui dentro é muita informação para vocês. Daqui a pouco tem giro de notícias, daqui a pouco tem a nossa entrevista do dia, onde eu converso com a advogada especialista em trânsito e transporte, doutora Alessiane Sanches. Ela que é craque no que faz e vai conversar conosco hoje, especialmente, sabe o assunto, Washington, tá interessado? Os radares, muitos radares, inclusive em Várzea Grande, e ela vai explicar tudo, juridicamente, como funciona,
os limites, recursos, para que você tenha conhecimento, os radares que começaram a funcionar, e a doutora vai explicar. Mas, Marcela, eu quero perguntar outros assuntos. Fica à vontade, aqui você tem voz e vez a todo tempo. Tá com uma dúvida? Aqueles pontos na carteira, alguma questão aí que está te preocupando? Manda para a doutora Aliciane Sanches, daqui a pouco a minha convidada, e é claro que ela vai sanar aqui as nossas dúvidas ao vivo. E se você conhece alguém que se interessa pelo assunto, já manda também o nosso link no YouTube para acompanhar essa entrevista, que é sempre um sucesso aqui no Estúdio CBN Cuiabá, porque é um assunto que eu sei que interessa muita gente e reflete aí na sua dinâmica do dia a dia, certo? 14 horas 14 minutos, horário duplo para dar sorte. É a hora de dar uma boa tarde especial para os meus meninos. O Washington, meu super operador, que se livrou das máscaras, né? O Washington deixou de ser misterioso, mas tem muita gente aqui querendo, inclusive, ver o seu... Já posso mostrar você hoje, Washington? Não posso. Tá tudo bem, a gente respeita. O Washington, ele me pergunta, Marcela, mas como ele é? É bonitão, né, Washington? Claro, mais ou menos? Não, acho. Pelo amor, cadê a autoestima, Washington? E o Paçoca, meu produtor, nos colocando ao vivo no YouTube. No YouTube tem aquele olho no olho, hein? Entra lá. Para acompanhar a apresentadora hoje aqui, tô no nude, vou te dizer. Mais um batom vermelho para dar uma vida, não é não, Washington? Vou até compartilhar uma dica. Quando você põe batom vermelho, você que está me ouvindo agora, inconsciente você envia essa mensagem. Preste atenção no que eu estou falando. É um artifício que funciona. Já fica a dica de quarta-feira, não é não, Washington? Quartou? Vamos embora prestar serviço? Chega de faleiro? Vamos para o trânsito, porque quando chove, a coisa fica complicada. Mas não se estressa não, fica tranquilo que a gente vai juntos a partir de agora para que você não se atrase para os seus compromissos. Trânsito. Vamos embora para o trânsito. Antes, aquele abraço para os parceiraços, audiência qualificada, motoristas de aplicativo. Osés Nascimento, boa tarde para você, bom trabalho. Tem mais motorista aqui dando o seu alô. Faz tanta diferença, né, na nossa vida. E ô coisa boa quando a gente pega um motorista assim gentil, atencioso, bom demais. Quem tá aqui? Adorei. Seu Carlos, ele colocou Marcela, boa tarde. Ficou muito bem na foto da moto. Obrigado. Sinal que o seu Carlos tá acompanhando lá no Instagram, @sou Marcela Vasconcelos. Quem mais? Motorista de aplicativo, Daniel Santos, bom trabalho para você. Quem mais está comigo? Você, motorista, manda o seu alô, 99803-5580. O Pablo Nascimento também, deixando o seu alô, desejando boa tarde, bom trabalho para você. Obrigada eu pela companhia. E olha só, aqui também tem a mensagem do Patrick, mandou aqui perto da subestação ali, Barro Duro, sabe? Washington Damasceno, buracos ali que a situação tá complicada, tá pedindo aqui, ó, Marcela, para dar um alô porque tá difícil. Coragem aí, parceiro. Obrigada pela mensagem. Vamos embora então por trânsito, acompanhar como é que tá a situação nesse exato momento, porque quando chove complica e desde já redobre a sua atenção, é importantíssimo os cuidados, pista molhada, tudo pensando aí na sua segurança. E tem alguns pontos de acidente, inclusive. Eu começo por um acidente próximo ao Parque Mãe Bonifácia, que aconteceu há 14 minutos, ali na Cursino do Amarante, com a senador Filinto Miller, deixando a situação complicada nesse trajeto. Atenção, Cursino do Amarante com acidente. Redobre os seus cuidados, deixando ali o trânsito muito complicado. E tem mais acidente, infelizmente, agora na Joaquim Murtinho, um acidente que ocorreu há 15 minutos, deixando a situação muito difícil no centro ali da cidade, e eu vou pontuar para você. Aconteceu na Joaquim Murtinho, então a própria Joaquim Murtinho está com trânsito bastante complicado, e também a Generoso Ponce, ali onde tem o entroncamento. Então, se você puder evitar, se o seu compromisso é na região central, evite a Joaquim Murtinho e também a Generoso Ponce. Outro ponto complicado é a Cândido Mariano, que tem grande congestionamento. E quando eu digo grande, 3 vezes quando comparado à segunda-feira, que estava complicado. Então, atenção, muito difícil ali o acesso na Cândido Mariano, lentidão e grande congestionamento, certo?
Seguimos pontuando o trânsito, que está muito complicado nessa quarta-feira. General Vale também com congestionamento. Coronel Escolástico também. Outro ponto crítico é na rua Irmã Elvira Paris. Também ali próximo ao Centro de Referência de Assistência Social do Dom Aquino. Congestionamento nesse exato momento. Muita paciência, porque olha, vou dizer, vários pontos aqui complicadíssimos nesse início de tarde. E agora a gente vai para Miguel Sutil, que tem congestionamento ali próximo à Vila Militar nos dois sentidos, deixando a situação complicada. Partimos aqui agora. Para onde vamos? Vamos para Fernando Correia. Fernando Correia também com grande fluxo de veículos nesse exato momento. Viaduto da UFMT, congestionamento na região dos atacadistas também, congestionamento nos dois sentidos na Fernando Correia. Tem ouvinte me pedindo para eu ir para Prainha. Marcela não foi ainda, estou esperando seu alô. Tenente Coronel Duarte, a Prainha, com grande fluxo de veículos e congestionamento. Nesse exato momento eu te falo onde, ali próximo a Bispo, passando fica mais tranquilo a situação para quem vai para o centro político administrativo, que tem grande fluxo de veículos, mas sem congestionamento nesse exato momento. No YouTube, pode deixar, Paçoca, imagens aqui do céu de Várzea Grande, ali com trânsito. Agora a Avenida do CPA fluindo bem, mas também ali muitas nuvens, como diz o cuiabano, nublou, né, Washington? E o frio tá chegando, hein? A gente conversa sobre isso daqui a pouco. Agora sim, eu vou para Várzea Grande, imigrantes complicadíssimo para variar, né? Que isso, hoje a extensão duplicado quando comparado a ontem, que já era um cenário ruim. E agora a gente vai para Filinto Miller, que tem fluxo intenso de veículos, mas sem congestionamento. Na Murilo Domingos tem congestionamento, atenção. Couto Magalhães fluindo bem também é ótimo, né? Me perdoe a redundância, mas é porque quando comparado a ontem aqui, a situação nessas duas avenidas está bem melhor, ou seja, você pode acessá-las com mais facilidade, certo? Essa é a situação do trânsito nesse exato momento. Só alertando você que ligou o rádio agora, na Joaquim Murtinho, tem um acidente deixando a situação complicadíssima na região central aqui da nossa capital. E é claro que eu quero a sua mensagem, a sua ajuda, você mesmo que está no trânsito, está parado aí, manda para cá um vídeo, uma foto, a sua mensagem, o seu alerta, que é muito bem-vindo e eu garanto a você que vai auxiliar muitas pessoas. 99803-5580. E se necessário for, se o cenário fosse agravando aqui, eu paro tudo para informar você, pensando sempre em facilitar a sua vida. Certíssimo? 14h21. Agora sim, o assunto é o tempo. Será que já virou, Washington? Será que amanhã tem uma trégua? Sexta-feira a frente fria chega? Vamos analisar junto? Vamos olhar para o céu com a gente. CBN, tempo e temperatura. Informações Clima-Tempo. Chove muito na capital mato-grossense desde as primeiras horas dessa quarta-feira. Muita chuva. Nesse exato momento, chove em alguns pontos isolados. 28 graus é a temperatura. E nós seguimos com probabilidade de chuva, sim. Ao longo da tarde, temos 80% de possibilidade de continuar essa chuva. Chuva intensa em alguns pontos. Então, redobre aí os cuidados, porque você, principalmente no trânsito, essa chuva deve nos acompanhar até o entardecer, certo? Mínima para hoje de 23 e máxima de 28. Para amanhã, quinta-feira, mínima de 20 e máxima de 30 graus. E na sexta-feira a gente tem mínima de 18 e máxima de 30, onde alertamos desde segunda-feira que a primeira frente fria do ano tende a chegar aqui na capital mato-grossense nessa sexta-feira, certo? Dá tempo, hein? Tira o casaco do armário, vai me escutando. Deixa eu mandar um alô aqui para minha audiência qualificadíssima. Gente, Washington, presta atenção, eles são sensacionais. Cláudio Figueiredo, boa tarde para você. Olha aqui, ele achou uma foto minha no Instagram e mandou aqui, ó. Vou mostrar, Damasceno, vou te dizer. Uma audiência dessa, ó. Que isso, hein? Obrigada, Cláudio. Um abraço para a galera da CBN de São Paulo. Tão gentil, sempre conosco, acolhendo, recebendo. Time grande.
Boa tarde, Marcela Vasconcelos. Um grande abraço. Estou no meu posto. É o Oséias Nascimento. Ele é titular desse time aqui. Audiência qualificadíssima. Obrigada, Oséias. Hoje um assunto interessa e muito, viu, Oséias Nascimento? A você, todos os motoristas de aplicativo que vão acompanhar uma conversa instrutiva com a advogada Alessiane Sanches. Ela é especialista em trânsito e transporte. Em pauta hoje, os radares, todo o trâmite jurídico legal que você precisa saber, mas outras perguntas são muito bem-vindas. Pode mandar para cá, 99803-5580. Daqui a pouco eu converso com ela. Por hora, é uma pausa. Vamos tomar um café, dar aquela respirada, prestigiar quem nos prestigia. E daqui a pouco a gente segue com muita informação para você. Então, é bem rápido. Vamos combinar? Não saia daí. Estúdio CBN. Novo aplicativo Meu Açaí com descontos e ofertas exclusivas para você. Baixe, cadastre-se e ainda concorra a 40 mil vales compra de R$100. Informe seu CPF no caixa sempre que fizer as suas compras. E a partir de R$20 em compras de produtos das marcas participantes, você dobra suas chances. Consulte condições. Disponível gratuitamente na Apple Store e no Google Play. E aproveite! Açaí Atacadista. Para todos, de sol a sol. Venha para o Colégio Fato Mais. Material exclusivo Coque com plataforma digital de aprendizado. Portal Corrija-me para que seu filho aprenda a escrever redações vencedoras no vestibular. O melhor colégio da cidade com a melhor localização, bem no centro da cidade. Matricule-se agora mesmo e garanta super descontos. Colégio Fato Mais, do 8º ao 9º ano, ensino médio e pré-vestibular. Matricule-se agora pelo site colégiofatomais.com.br. Precisando de serviços administrativos e limpeza? Vem para Dedemix Terceirizações e Serviços. Serviços de detetização e sanitização em condomínios, residências e empresas. Temos ainda copeira, recepcionista, motorista, porteiro e vigilante. Acesse dedemixterceirização.com.br e saiba mais. Telefone WhatsApp 2129-8508. Dedemix Terceirizações e Serviços. Há 20 anos com você. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Você está ouvindo Estúdio CBN, com Marcela Vasconcelos. (14h26) desta quarta-feira, 19 de abril de 2023. Obrigada pela companhia. Seguimos com mais um Estúdio CBN Cuiabá e está na hora de giro de informação. Então, Washington, vamos girar que está na hora de notícia. Iniciamos os destaques desta quarta-feira com a informação de que a Polícia Militar de Tocantins confirmou na manhã de ontem que 4 membros do grupo criminoso que aterrorizou Confresa acabaram morrendo em um confronto com as forças de segurança na tarde da última quarta-feira. De acordo com a PM do estado vizinho, o confronto aconteceu na sede da Fazenda Vale Verde, na zona rural do município de Pium. Nenhum policial ficou ferido. Ao todo, 6 bandidos já morreram em confronto com os policiais e um foi preso. Acredita-se que o bando tenha entre 15 e 20 integrantes. Em entrevista ao G1 de Tocantins, o major Tiago Monteiro, da PM, afirmou que o confronto de ontem evidencia que os criminosos estão encurralados, já que permanecem na mesma região. Matéria completa no nosso site cbncuiabá.com.br. Agradecendo a nossa redação, Camila Ribeiro e Thaisa Assunção. E agora uma triste notícia que vem de Tangará da Serra. A estudante Kathleen Santos Sanches, de 20 anos, morreu em um acidente entre uma moto e uma carreta bitrem em Tangará da Serra na noite de terça-feira. Ela cursava o 5º período do curso de agronomia na Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate. De acordo com a Polícia Civil, Kathleen havia acabado de deixar a universidade em uma moto quando foi atingida pela carreta. Com o impacto da batida, ela acabou morrendo na hora. A Unemate lamentou a morte de Kathleen, decretou luto oficial
suspendendo as atividades no período noturno de terça e no período diurno desta quarta-feira. Aos familiares e amigos, a Unemate deseja conforto e consolo pela perda de parte dessa nota e nós, é claro, deixamos aqui registrada toda a nossa solidariedade aos amigos e familiares. Triste fatalidade. Seguimos de notícia, 14 horas 28 minutos e a qualquer tempo você comenta, deixa a sua opinião no 99803-5580. O deputado estadual interino Gilberto Figueiredo, do União Brasil, ironizou a declaração do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, que desafiou seus adversários a peitá-lo nas eleições municipais de 2024. Emanuel, que não pode mais disputar o cargo, disse recentemente que fará um sucessor no pleito do ano que vem. Abre aspas. Peita o Emanuel na urna, se é homem, cambada. Vocês vão perder de novo e nós vamos fazer um sucessor. Vamos para a terceira era do pinheirismo na capital. Pode escrever, afirmou o prefeito, fecha aspas. Em entrevista pela manhã de hoje, aqui no Jornal da CBN Cuiabá, Figueiredo classificou a fala como o cúmulo da hipocrisia e o reflexo da anarquia que se instaurou em Cuiabá. O parlamentar citou problemas em relação à gestão do MDBista, principalmente na área da saúde, e disse ter pena de quem for apoiar Emanuel. Abre aspas para a fala do deputado Gilberto Figueiredo. Com o caos geral estabelecido na área da saúde, imaginar que o prefeito possa fazer grande diferença para o sucessor, eu tenho pena de quem ele estiver apoiando, declarou ele na manhã de hoje aqui na nossa bancada no Jornal da CBN Cuiabá, para Camila Ribeiro, Pedro Panoc. Matéria completa no nosso site e também o jornal na íntegra no YouTube. Agora sim, pausa estratégica para o repórter CBN. Na volta, eu converso direto com a minha convidada, a doutora Aliciane Sanches, advogada especialista em trânsito e transporte. Já manda a sua pergunta, uma pausa bem rápida e daqui a pouco a gente volta direto para a entrevista do dia. Estúdio CBN. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. Repórter CBN. Oferecimento Reserva dos IPs Condomínio Horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Quarta-feira, 19 de abril de 2023. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a inflação no Brasil tem caído de forma mais lenta que o esperado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou março em alta de 0,71% e acumulado de 4,65% em 12 meses, o menor desde 2021. O presidente do BC ainda avaliou que a inflação acumulada mais baixa está contaminada pelas medidas adotadas pelo governo Jair Bolsonaro em 2022, durante o período eleitoral.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, anunciou que a corte vai retomar o julgamento sobre a aplicação do marco temporal na demarcação de terras indígenas no país. Na ação, o STF analisa o critério que permite indígenas de reivindicarem a demarcação das terras ocupadas antes da data de promulgação da Constituição de 1988. A Polícia Civil apreendeu 10 menores numa operação que combate a violência em escolas em 5 estados. As investigações começaram logo depois do atentado contra uma creche em Blumenau, no dia 5 de abril. Na ocasião, 4 crianças foram mortas e 5 ficaram feridas. O cantor sul-coreano Moon Bin, do grupo de K-pop Astro, foi encontrado morto em casa. Ele tinha apenas 25 anos. Segundo os sites coreanos, a polícia foi acionada para o local, mas ainda não divulgou a causa da morte. O cantor estava com show marcado para junho em São Paulo. No horário de Brasília, 3h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A vida é feita de escolhas. Você escolhe não beber. Hoje não, obrigado. Escolhe usar o cinto de segurança. Escolhe respeitar o limite de velocidade. Escolhe não furar o sinal vermelho. E mesmo assim, em um segundo de distração, algo pode dar errado. Mas as chances são muito menores de acontecer. A escolha é sua, as consequências também. No trânsito, escolha a vida. Governo de Mato Grosso. Tecnologia, potência, conforto e muitas vantagens. Tudo que te move tem um Toyota. Hilux SRX cabine dupla 2023 com taxa de 0% ao mês e em 24 parcelas de R$ 4.333,53. Mova-se e faça o seu test drive. Conte com 5 anos de garantia Toyota. Consulte condições. www.toyotacanopolismatogrossso.com.br/ofertas ou na Canopus Veículos Toyota em Cuiabá e Várzea Grande. No trânsito, escolha a vida. CBN Sustentabilidade. Oferecimento Águas Cuiabá é Iguá. Sustentabilidade é a base do nosso ser. Recurso natural essencial e finito. A água merece respeito e cuidado. Do total de reservas em todo o planeta, apenas 1% está disponível para consumo. 1%. O volume atualmente disponível nos rios que banham nossa cidade e os investimentos dedicados ao saneamento básico trazem segurança ao abastecimento de água tratada às famílias cuiabanas. Mas as atitudes individuais também têm grande força. Fechar a torneira durante o banho e reaproveitar a água da lavadora, por exemplo, fazem a diferença. Assim como ficar de olho em vazamentos e fazer a manutenção do sistema hidráulico doméstico. Usar a água tratada com moderação, sem desperdício, é fundamental e comece em casa. Lembrando sempre, seja no período mais seco ou na temporada de chuva, cada gota importa. CBN Sustentabilidade. Oferecimento Águas Cuiabá é Iguá. Sustentabilidade é a base do nosso ser. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Conexão aproxima, vem junto, chega mais. Internet é A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Você está ouvindo Estúdio CBN, com Marcela Vasconcelos. Entrevista do dia. (14h37, 38 minutos). Seguimos com o Estúdio CBN Cuiabá. Hoje, com a presença dela, a doutora Aliciane Sanches, advogada especialista em trânsito e transporte. Mais uma vez, seja muito bem-vinda à CBN. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos os seus ouvintes. É muita satisfação estar aqui novamente, né, participando e principalmente podendo contribuir com a nossa população quando a gente fala, né, principalmente informação de trânsito, que é uma coisa muito recorrente. Exatamente, doutora. É uma pauta muito pedida aqui pela nossa audiência, então vou reforçar o convite. Você, motorista de aplicativo, fica na sintonia. Você que está no trânsito, vai aprender muito com uma especialista no assunto. Já tem perguntas chegando, então vamos combinar assim. A pauta principal são os radares, as informações a respeito do radar, o excesso de velocidade. A doutora vai explicar aqui, vai instruir, mas tem outras perguntas chegando e a gente quer atender. Então, na reta final, nos últimos 5 minutos, a gente vai abrir essa possibilidade para atender a nossa audiência. Pode ser, doutora? Pode ser sim. Então, vamos começar falando dos radares, porque recentemente Várzea Grande já vem anunciando a instalação de muitos radares que essa semana entram aí em funcionamento. Doutora, a primeira pergunta é: onde os radares podem ser instalados? Eu acho que é uma pergunta efetiva, porque antigamente eles ficavam escondidos. Então, já vamos começar falando sobre a localização desses radares. Então, Marcela, a primeira coisa que tem que ser observada é que, primeiro tem que analisar se existe a necessidade do radar naquele local. E radar é o termo popular que a gente fala, né? Que são aí os medidores de velocidade, os controladores de velocidade. Então, eles somente poderão, primeiro, ser instalados em locais críticos, locais que realmente traz risco e principalmente que tem uma demanda grande de acidentes de trânsito. Caso contrário, ele não pode ser simplesmente instalado de forma aleatória se não trouxer um benefício aí ao cidadão. Para isso, existe toda uma necessidade de um estudo técnico sobre a via. E, lógico, a questão da transparência, onde ele poderá estar fixado. Isso é importante. Porque antes a gente via até colocado em árvores, né? O que não é possível, ou seja, ainda mais com toda a mudança legislativa, ele tem que estar instalado em um lugar visível, porque, querendo ou não, ali gera uma infração de trânsito. E como toda infração, precisa de um ato administrativo que ele seja adequado. Então, nunca poderá estar escondido. Ele tem que estar visível à população. E esse tempo prévio de comunicar à sociedade que ele vai entrar em funcionamento, doutor, ele tem que ser respeitado, é claro, mas qual ali o tempo aonde as pessoas têm que tomar ali a consciência, vai começar a funcionar a partir de tal data? Como é que funciona esse aviso prévio, vamos chamar então, assim? Geralmente, vamos colocar as autoridades de trânsito, né, que têm circunscrição sobre a via, já deve começar a avisar aí pelo menos uns 30 dias de forma prévia, de modo que fale onde vai estar. Principalmente tem que colocar nos sites, tanto da autoridade de trânsito ou outros meios que ele possa mostrar, principalmente também a série do equipamento. Por quê? Porque essa série vai mostrar se esse equipamento ele está regulamentado. Porque se não estiver regulamentado, ele não vai poder operar. Então existe um site específico, inclusive, que a gente busca até pelo Inmetro, para poder ver se aquele equipamento que está naquela via, ele está de acordo e principalmente está inspecionado nos critérios do Inmetro. Então tem que ter muita atenção, são muitos os requisitos e assim a gente já começa a sanar essas dúvidas para que você tome consciência e se sinta aí com mais capacidade, né? Até para um possível recurso, para você ter conhecimento. Mas você já disse, doutora, que são os controladores, né? Quando você diz controlar, a gente tem que ficar atento porque está sempre ali, 40, né? O limite. Eu sei que tem uma porcentagem que a gente pode passar ali um pouquinho. Tem gente que fala 7%, 10%, outras pessoas 20%. Chegaram aqui muitas dúvidas. Se o controlador aponta ali, doutora, por exemplo, 40%, até quanto eu posso exceder? Então, controlador de velocidade, ele é um dos tipos de radar fixo, tá? Além disso, nós temos também os redutores, que são diferentes. Entendi. Então, nós vamos temos. explicar. Então, vamos lá. Um radar fixo, aquele que está ali, por exemplo, na Avenida Fernando Correia, agora sendo instalado, né, em Várzea Grande e tudo mais. Miguel Sutil. Exatamente. Ali a gente tem a questão dos controladores. Então, ele está ali e uma velocidade, exemplo, de 60 km horários. Então, se o radar pegar até 67 km horários, ele obrigatoriamente terá que dar uma margem de erro de 7 km em relação ao aparelho. Que fique bem claro que não é que as pessoas podem trafegar 67. Esse 7 está relacionado à margem de erro que é dado em relação ao aparelho.
Agora, vamos imaginar que tem vários. Vamos pegar Isaac Povos, né? Que é bem comum ali. É um atrás do outro, né? Uma sequência. E a pessoa, às vezes, ela consegue fazer a autuação em todos eles. Com a diferença, às vezes, de alguns segundos só, passa lá e diz, não, mas Esforçado, foi né? foi no mesmo horário que eu tive as infrações. Fala, tudo bem, mas se você olhar os segundos, a pessoa conseguiu passar em todos eles numa diferença ali. Aquele que é o redutor, diferente já do controlador, o redutor é aquele que você passa e você vê naquele display. Ou seja, você sabe exatamente a velocidade que você passou. Ele também tem essa margem de 7 km. Só que essa margem de 7 km vai até 100 km horários. Passou disso, já existe já uma margem de 7%. Então, a gente vê muito, realmente, as pessoas falando, não, tem 20%, tem 10%. Na verdade, até 100 km horários, 7 km passou de 100, 7%. 7%. Isso. Pouca gente tem essa informação, doutora. Pouca gente tem essa informação. As pessoas acreditam, assim, fielmente que 10%, 20%. E pior, as pessoas pensam que essa diferença é que podem trafegar a mais, não que seria uma margem de erro do aparelho. Do aparelho. E aí vamos analisar aqui esse cenário, então. Passei ali, ultrapassei a velocidade permitida, vai chegar ali a multa, né? O auto ali de infração, o nome correto, a senhora, por favor, me corrija se eu estiver errada. Como é que vai proceder? Porque tem todos esses pré-requisitos, o cidadão que recebe ali, ele tem como recorrer. Quais os caminhos, doutora? Por favor, nos esclareça essa pergunta que foi muito solicitada aqui pela nossa audiência. Então, a primeira coisa, nós temos que separar essas infrações em 3 grupos, tá? Nós temos que ver aquelas pessoas que passam até 20% da velocidade, aquelas que passam entre 20 e 50 e aquelas que é acima de 50. E, lógico, para cada situação dessa é um tipo de infração. Ou pode ser uma infração média até 20, de 20 a 50 vai para grave e acima de 50 aí é gravíssima. Só que acima de 50, Marcela, não é só gravíssima. Ela é gravíssima com suspensão de carteira. Então, muitas pessoas passam, e inclusive também é uma infração de R$880. Então, chegou essa infração, você bateu o olho, tem esse valor, ou está acima de 50, você vai entender que gera uma suspensão de carteira. Aí vai entre 2 a 8 meses, aí vai ficar a critério do órgão fazer essa análise para poder aplicar. A partir do momento que você chega para você essa notificação dessa autuação... Com foto. Com foto, exatamente. Vai chegar com a placa e a foto do veículo. Isso, por mais que teve alteração aí nas nossas resoluções, isso se manteve, tem que aparecer. Se porventura não aparecer, você vai pedir explicações ao órgão quanto a isso, até mesmo por quê? Porque pode acontecer, vamos imaginar que tem uma via que tem 3 faixas no mesmo sentido. Então, se são 3 faixas, necessariamente terão que ter 3 apontamentos de equipamentos. Porque um não pode abarcar 2 faixas, poderia confundir, né? Sem saber qual foi realmente aquele que foi constatado. Então, diante disso, chegou o auto de infração, tem vários critérios que têm que ser analisados nele. Primeiro, se ele chegou, lógico, dentro do prazo ali para poder fazer aliás, dentro do prazo que teria que ter sido emitido, né? Qual é o prazo, São 30 dias. 30 dias não é que o órgão tem, assim, não é que tem que chegar na casa do cidadão com 30 dias. O órgão tem que expedir com 30 dias. Se ele fez isso, primeiro critério, você não tem nem como levar em consideração para poder discutir. Agora, outras informações. Esse radar estava no prazo? Foi inspecionado quando? Foi feita assim, a análise técnica dele? Se é, por exemplo, um controlador de velocidade, foi feito ali a cada 2 anos para poder saber se existe ainda a necessidade dele estar ali? Porque, como eu disse no começo, o radar ele vem com a finalidade de que é um lugar de risco, perigoso. Então, se muda, por exemplo, o tipo de via, se era via de mão dupla, passou a ser via de mão única, se houve conserto na via, dentre todas as outras situações que podem ocorrer, ele, consequentemente, tem que passar por um novo estudo técnico. Se foi redirecionado o tipo de via, então você vai analisar todos os critérios em relação a ele, e principalmente se ele está dentro do prazo de validade. Existe um site chamado PSE,
que ali você consegue fazer o controle. Seja tanto do bafômetro também, que tem essa medição, os radares, você vai conseguir saber se ele estava dentro do seu campo de validade. E estando dentro do seu campo de validade, é uma informação, lógico, que você já não tem como também trazer. Então, são vários aspectos que é trazido dentro de resolução em tudo que tem que existir ali para aquele radar estar na via. E se caso não tiver nenhuma dessas situações, ou pelo menos faltando uma, já é motivo para poder pedir ali a anulação do auto. Não veio a marca e o modelo, ou seja, como que eu vou saber qual é o equipamento que estava sendo ali objeto, né, de autuação, se a gente não tem nem a marca e o modelo dele? Então, tudo tem que estar corretamente dentro do auto de infração, porque é um ato administrativo e tem que ser dado uma publicidade de forma fidedigna. Doutora Alessiane Sanches, advogada especialista em trânsito e transporte, é a nossa convidada dessa tarde. Doutora, estão pedindo aqui para repetir o site, para as pessoas anotarem que falou rápido, a gente vai reforçar. PSIE, tá? PSIE é um site do Inmetro. Se você colocar até no próprio Google lá, você vai conseguir achar super tranquilo. PSIE. E lá as pessoas conseguem facilmente encontrar essas informações. Consegue facilmente encontrar essas informações. E se não encontrar, tem alguma coisa errada, porque tem que estar lá, né? Tem que ter essa publicidade. E toda vez que a gente tem lugares corretos, de radares fixos, vamos colocar. Também, por exemplo, a prefeitura aqui, né, a questão do município, tem que manter em site quais são os radares que existem na cidade. Se porventura não tiver isso dentro ali de um site, é motivo também de questionamento. Porque senão a pessoa não pode ser enganada. Porque qual é a finalidade dos radares? Não é diminuir o risco do acidente e tudo mais. Então, se a pessoa é avisada, ela, consequentemente, além da consciência dela, ela tem que saber também que ela pode ser autuada. E não pode existir nenhum tipo de radar sem sinalização. Tem que existir ali com aquela placa R19 que indica o quê? Qual é a velocidade da via. Então, sempre tem que ter a sinalização indicando qual a velocidade da via para a pessoa não incorrer num erro, né, de levar uma infração de trânsito. Perfeito. Tem perguntas chegando por aqui, deixa eu abrir o nosso WhatsApp. Quem pergunta é o Juliano. Marcela, boa tarde, obrigada pela entrevista, ele é motorista de aplicativo. E ele está dizendo aqui, esse recurso diante de todos os pré-requisitos para que seja efetivo mesmo, que as pessoas tomem cuidado, né? Antes, inclusive, de fazer o pagamento, tomar consciência desses requisitos, observar ali na notificação. Ele pergunta como fazer esse recurso, né? Se tem que buscar um profissional, se a pessoa pode ir a algum órgão competente. Doutora, gostei da pergunta, interessante, porque muita gente não sabe os caminhos e acredita que, não, eu vou pagar para não ter nenhum problema e não busca aí um recurso adequado. Na verdade, é Juliano, né? Juliano. O que acontece, Juliano? Às vezes, você pode fazer o recurso sozinho. O único problema, talvez, é ter o conhecimento técnico para poder atacar todas essas situações. Então, o recurso, ele segue 3 fases de defesa. O primeiro sendo a defesa prévia. Vamos imaginar aqui, né, que vai ser feito lá o recurso, a própria CEMOB. No caso dos radares, estou falando de Cuiabá, tá? Vai ser feito lá a CEMOB. Se eles julgarem que realmente a pessoa estava errada, aí ainda é possível um recurso junto à Jari, que nesse momento já não é a autoridade de trânsito, seria já um órgão imparcial. E por fim, ainda se entender que estaria errado, ainda teria o CETRAN. Então a pessoa pode percorrer, desde que obedeça aos prazos, né? Porque isso é importante também. Hoje eu chamo muito a atenção, Marcelo, para que as pessoas fiquem atentas à carteira digital, porque estamos tendo muito problema de notificações. Não está chegando, embora lá na CEMOB consta, por exemplo, que foi expedida, só que não está chegando até a casa das pessoas e muitas pessoas perdendo o prazo de defesa. E esse talvez não seria nem tanto o problema, né? Porque às vezes a pessoa fala, poxa, perdeu o prazo, mas é uma questão de dinheiro, a pessoa às vezes tem condição, ela vai pagar. Mas a questão é o quê? Pontuação na carteira. É aquele cidadão que tem uma permissão para dirigir e que, se levar uma infração entre 20% e 50% da velocidade, perde toda a sua permissão, reinicia todo o processo, e são várias e várias pessoas que estão chegando nesta situação. A defesa não adianta falar, porque a gente vê muita defesa assim. Eu perdi o freio, não vi que tinha o radar. Então, esses tipos de situações não vai adiantar. A defesa tem que ser técnica, trazido realmente à luz da legislação, para que a pessoa tenha alguma chance de deferimento ali.
Perfeito, doutora. Então, perguntando aqui, nós começamos aí esse faleiro, como eu gosto de chamar, você dividiu em grupos. A gente conseguiu abordar todos os grupos, algumas pessoas perguntando se tem algumas diferenças ainda existentes nos outros 2 grupos, conforme a velocidade excede ainda mais, doutora. Não, a questão é tanto de defesa e todos os critérios é igual para todos. Até 20, de 20 a 50 e acima de 50. Agora, nós também não podemos esquecer que não tem só os radares fixos, né? Que seria a questão do controlador, do redutor. Nós temos também aqueles radares que são os portáteis. Existem. Esse aí é o que mais existe. Esse aí surge do nada, né? Esse aí é o que tem principalmente a PRF. Tem. Né? A PRF tem bastante desse e eu ouço bastante as pessoas falando assim, mas ele não me abordou. Não vai abordar. Não vai abordar. A situação de Ele surge do nada, né? Na descida. Exatamente, eles não vão abordar. O que tem que acontecer é eles estarem caracterizados, ou seja, o equipamento tem que estar em dia, mas não tem como abordar. Ainda mais se o cidadão passou lá uns 150, 180, vai abordar como? Não tem como. Mas a notificação chega da mesma forma. A notificação deveria chegar da mesma forma, né? A PRF, a gente vê que assim, a notificação ainda vai tranquilo. Alguns outros órgãos são mais dificultosos com a notificação. É por isso que hoje a carteira digital ela é muito importante. Agora, uma coisa nós temos que chamar atenção. Quando você vai lá naquela carteira digital, tem lá um amarelinho assim te convidando a aderir ao SNI, que é o sistema de notificação eletrônica. E principalmente gritando para você tem 40% de desconto na multa. Nunca prestei atenção nesse amarelinho. Então você vai prestar. Lá na carteira digital. Tem um lugarzinho que mostra 40% para você aderir ao SNE e te convidando lindamente, ou seja, como gentil. É isso que eu ia falar, um coraçãozinho para os órgãos falando assim, olha, você pode pagar com 40% de desconto, mas não deixa de forma bem clara que isso você vai ter que abrir mão de toda a sua defesa. E, consequentemente, se é uma infração de mais de 50%, é suspensão de carteira. Aí o cidadão não tem mais como voltar atrás, pelo menos na esfera administrativa. O que ele pode ainda fazer é tentar, né, espernear, ou seja, ir para a esfera judicial, que não tem outra forma. Então, atenção com a luzinha amarela aí na carteira digital, mas também é importante todos terem no celular, né, doutora? Parado em uma blitz, é importantíssimo. E essa digital, algumas pessoas ainda têm dúvida. Será que é válido somente o digital? Sim, ela é válida, tá? Eu só chamo a atenção para as pessoas realmente tomarem cuidado para não, ou se aderir, tomar cuidado para não aceitar se é uma infração desse nível, que pode gerar uma suspensão de carteira, porque daí a situação complica um pouquinho mais. Doutora, encerramos todas as orientações com relação aos radares, porque tem outras perguntas chegando, mas eu combinei com você que só depois de concluir a nossa pauta principal a gente vai responder aqui a nossa audiência, mas tem uma pergunta aqui importante. É o Marcos Olímpio, obrigada pela audiência. Como comprovar que não recebi a notificação da multa? Marcos, ele que está lá no Bordas da Chapada. Boa sorte, Marcos, para isso. Porque o que acontece? Se eles comprovarem que eles mandaram para os Correios e os Correios que errou nesse caminho aí, sinto muito. É complicada essa situação. Por isso que eu sempre oriento o pessoal a ter a carteira, porque ela consegue saber se ela está tendo infrações ali, né? Porque, imagina só, várias e várias situações chega depois do prazo. E principalmente, onde está o maior medo? É aquelas pessoas que precisam indicar condutor. Então, tem a carteira digital, com as ressalvas que eu falo, né, em relação a tomar cuidado com o SNE. E é uma prova difícil de fazer, de que você não recebeu, né? Porque é uma prova negativa. Como você vai falar que você não recebeu? É bem complicado. E certamente, se ele já levou uma infração, ele sabe que não apareceu. Precisa ter esse recebido? Não. Então é carta simples. Né? É para deixar a gente na situação. Aí ficou realmente bem difícil, porque é uma carta simples. Existia antes o AR, tinha uma discussão muito grande. O que seria a ciência do cidadão? É quando ele dá um ciente que eu recebi? Mas hoje não. Hoje então, isso aí já está em entendimento já judicial, tá? Que a carta simples, ela vale. O órgão mostrou que ele expediu. Se houve um erro pelo caminho, você descobre onde está o erro e o problema se resolva depois. Marcos, vamos buscar outra linha, porque essa aí tá difícil.
Com relação aos radares, alguma última informação, doutora? Olha, de imediato, acredito que não, né? Tomar cuidado realmente na questão das rodovias, porque nós temos ali vários radares portáteis. A PRF cada vez mais vem aumentando a questão ostensiva da fiscalização. E a velocidade máxima dos portáteis existe, doutora, ou variável? Vai seguir a mesma regra, a questão deles. Agora, o seguinte, mas antes de tudo, né, Marcela, a gente tem que falar a questão da segurança. Realmente as pessoas não trafegarem com velocidade acima da permitida pela questão realmente da segurança, porque a gente sabe que colisões aí, ainda mais frontal, numa soma de velocidades, infelizmente pode acontecer tragédias, né, sem retorno. Esse radar móvel, esse monitoramento, ele pode acontecer em qualquer horário, doutora? Então, hoje a gente fala portátil, a gente não fala mais móvel. Porque o radar móvel era outro tipo, que nessa nova alteração nem veio mais. Então, pode ser, ou seja, eles analisam trechos de risco, ou seja, de momentos de maiores acidentes. Então, eles acabam montando ali a dor de cabeça para o cidadão. Perfeito. Doutora, nós temos 2 minutos e eu tenho algumas perguntas. Eu vou tentar aqui rapidamente. A Lara me pergunta aqui, Marcela, recebeu uma multa porque eu estava com meu pet enquanto dirigia. Pode ou não pode, doutora? Depende de onde está esse pet. Porque se trafegar, por exemplo, com qualquer coisa do seu lado esquerdo, então depende de como estava esse pet. Teria que ser uma questão bem mais precisa para a gente saber. Mas é possível, sim, é possível. Olha aí, Lara, então procura saber que tem detalhes ali, não é simplesmente estar com o pet no colo. Não, o que acontece? Tudo aquilo que atrapalha a sua dirigibilidade é risco, consequentemente pode ser levar a infração de trânsito, sim. E sem contar que o animal, ainda mais solto dentro do veículo, ele pode ser um risco à segurança do trânsito. Tem mais mensagem chegando. Pisca-alerta ligado constantemente. É prerrogativa de veículo de segurança e socorro. Hoje muitas pessoas instalam e tiram a atenção, e aí ele coloca aqui... se as empresas, né, que instalam não são responsáveis também, pode, doutora, ficar com o pisca-alerta ligado todo o tempo? Não pode. Existem, lógico, os critérios, a questão de que nem ele pontuou mesmo, a questão de emergência e tudo mais, ou ainda numa condição de chuva, né, muito intensa. Existem algumas prerrogativas dentro do código, é possível. Agora, as empresas, elas instalam, a responsabilidade é do condutor que leva lá, né? Porque não podemos, assim, tirar dele a responsabilidade. E outra... a questão de pisca-alerta estar ligado o tempo todo, se o condutor for abordado, ele que vai levar a pontuação, embora o valor da multa continue no veículo. Agora, se o agente de trânsito não parou, não abordou, mas só viu passar, essa responsabilidade vai para o proprietário de imediato até que ele indique quem é o condutor. Mas a responsabilidade seria, sim, daquele que foi abordado. Muito obrigada, doutora. Chegamos ao final de mais uma conversa que é sempre muito dinâmica, interativa. Obrigada pela capacidade que possui e transmite com uma simplicidade e clareza, já como uma comentarista oficial, não, Bolix, no assunto? Deixa eu responder vocês. Muita gente perguntando aqui, é uma pauta, já fica o convite para a próxima, aquela situação onde eu compro uma moto ou um carro e eu vendo e continua no meu nome, e a pessoa vende e fica essa busca. Então, atenção, fica para a próxima, porque é um assunto muito longo. Então, já está convidada. Obrigada, doutora. Até uma próxima oportunidade. Agradeço mais uma vez por esse bate-papo. Passa muito rápido. E lógico, se a gente pôde contribuir de alguma forma, a gente já tem a satisfação por isso. Agradeço o convite novamente, Marcela. Obrigada. E chegamos ao fim. Excelente tarde de quarta-feira chuvosa para você. Mandar um último abraço para uma audiência aqui fiel. Júnior, um abraço para você. Obrigada pela companhia. Cuidem-se. Quem mais está comigo? Marcelo, um abraço. Bob, um abraço para você também. Cuidem-se. Aproveitem a chuva. Amanhã às 14 horas a gente está de volta e eu não abro mão da sua companhia. Repórter CBN.